Saiba nesse vídeo o motivo pelo qual o Paris Saint-Germain virou a chave e se tornou um dos principais favoritos a vencer a Champions League pela primeira vez. Depois de muito tempo, o tema do vídeo aqui no Planeta Futebol Clube voltou a ser o PSG, o Paris Saint-Germain. E eu acho que a última vez que eu gravei um vídeo falando sobre esse clube francês foi lá na época do Neymar, do Messi, né? Faz bastante tempo. E hoje, né, eu tô gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira, dia 9 de abril. Hoje à tarde o PSG vai enfrentar o Aston Villa nas quartas de final e é o grande favorito a passar nesse duelo. E digo mais, é um dos grandes favoritos a vencer a Champions League desse ano, que seria a primeira vez. E antes de eu entrar na matéria aqui do GE, né, falando sobre essa mudança, essa nova filosofia do PSG, provavelmente esse vídeo aqui eu vou colocar no ar depois do jogo contra o Aston Villa. Então, se você está assistindo esse vídeo depois desse jogo, escreva aqui embaixo nos comentários quanto que terminou essa partida de ida, que vai acontecer lá na França. Depois da volta será na Inglaterra. Vem pra cá, olha só. Veja como o PSG se remontou sem Mbappé, Messi e Neymar para chegar mais forte na Champions League. Aconteceu alguma coisa lá no meio que fez com que o Paris Saint-Germain, isso desde a época lá do Ibrahimovic, aquela turma toda, né? Ele entrasse nessa nova fase de não contratar aí grandes medalhões, que era o que parecia que era a grande filosofia do PSG. Mas isso não mudou assim da noite para o dia. Teve uma mudança lá dentro e que com o tempo foi se refletindo aí nas novas contratações, perfil de contratação desse time francês. Em 2 anos, o time francês muda estratégia, né, sob os comandos do diretor Luiz Campos, e esse português aqui, que é o principal responsável por toda essa mudança, né, de contratação, e reconstrói elencos sem medalhões. E aí tem uma entrevista do Marquinhos ao GE, e ele fala sobre a nova filosofia que vem dando muito certo. Mais abaixo, olha só, vou entrar no tema aqui agora. O Paris Saint-Germain chega para a disputa das quartas de final contra o Aston Villa, atraindo olhares após eliminar o Liverpool com autoridade nas oitavas de final. Foi um jogaço. Lembrando que o Liverpool derrotou o Paris Saint-Germain na ida na França, e na volta o Paris Saint-Germain derrotou o Liverpool, isso nas oitavas de final, porque o Paris Saint-Germain teve que disputar uma fase antes, a pré-Champions. Porque olha aqui, ó, na tabela da Champions League desse ano, que foi diferente, sem fase de grupos, o Paris Saint-Germain, ele ficou, os times que ficaram até o 8º lugar, até o Aston Villa, que é o adversário do Paris Saint-Germain de hoje, todos esses times entraram direto nas oitavas de final. Porém, os times da 9ª colocação, da Atalanta, né, até o 24º, o Clube Bruges, todos esses times jogaram aí uma fase pré-oitavas. E o Paris Saint-Germain, ele terminou em 15º, foi muito mal colocado, posicionado, né? Dos 8 jogos, o time venceu 4, empatou 1 e perdeu 3, quase que não consegue ir a essa fase, só se classificou aí, se eu não me engano, na última rodada, quando goleou o Stuttgart. E aí, após tirar o Brest nessa fase pré-oitavas, né, goleou de 7-0, depois derrotou de novo, o time foi lá, perdeu o primeiro jogo na ida pro Liverpool em casa e depois derrotou nos pênaltis, com bola rolando, e depois nos pênaltis o time inglês, que foi o principal, o primeiro time mais bem qualificado aí, foi o melhor time da primeira fase da Champions League, né? As duas boas atuações e a classificação sobre o líder isolado da Premier League, né, que é o Liverpool, alcançaram a equipe francesa ao hall de times favoritos à conquista europeia, algo que soava improvável no início da temporada. Eu digo mais, já há alguns anos para cá, mesmo com os medalhões, já que não estava dando certo, né? E aí a reportagem segue destacando aqui, né, que a primeira campanha após a saída do Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid, que era a principal referência do time, né? Mais até do que o Messi e do Neymar, que também a reportagem cita, óbvio, o nome deles. Mais abaixo, a saída dos nomes consagrados e o novo elenco mais jovem. Tem essa mudança também, né? Menos badalado, né? Além de ser menos badalado, menos medalhões, o time do PSG atual, o elenco, né, ele é bem mais jovem do que se via aí se construindo ao longo do tempo. Não foram frutos do acaso, se trata de uma estratégia que aí o Globo Esporte, né, e o zagueiro Marquinhos explicam. Eu não vou entrar muito na entrevista do Marquinhos, senão esse vídeo vai demorar muito, mas trata-se de uma nova filosofia, a transição das filosofias no PSG. O Marquinhos, durante essa entrevista, ele falou sobre um teste deles que eles fizeram lá dentro, né? Esse teste é uma grande inovação no clube, que desde que foi adquirido em 2011, que é esse novo Paris Saint-Germain, ele começa em 2011, quando o fundo lá do Qatar, né, investe no time, compra o time praticamente inteiro, né? E investe muita grana para a contratação de nomes badalados, como, por exemplo, está aqui na foto, o David Beckham e o Ibrahimovic, o sueco e o inglês, além do Thiago Silva, e óbvio que depois culminou aí no trio MNM,
que é o Messi, o Neymar e o Mbappé, que deu tudo errado, e ali foi a gota d'água para aquele presidente, aquele sheik lá do Catar que comanda o Paris Saint-Germain, chutar o balde e definimos novas contratações, o perfil de novas contratações, né? Além disso, o técnico Luiz Henrique, né, que é o que estava na seleção espanhola e é novo, e não é um Carlo Ancelotti da vida, né? Não é aquele alemão também que estava treinando o Chelsea, está na seleção inglesa agora, ele também chegou a treinar o Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique assumiu o comando do Paris Saint-Germain em 2023, nem lembrava, achava que tinha sido 2024. E é a peça-chave para a execução da nova filosofia, mas esse projeto começou um ano antes, em junho de 2022, quando o clube nomeou o português Luiz Campos como diretor de futebol, substituindo o brasileiro Leonardo, aquele que estava na seleção brasileira, no tetracampeonato. O Leonardo, que trabalhou muito tempo aí no futebol italiano, foi cartola, dirigente também do Milan, chegou a ser treinador e tudo, né? Ele estava comandando essa parte da direção do futebol do Paris Saint-Germain durante muito tempo, mas aí, com a queda dele e a chegada do Luiz Campos, né, começou-se, eu lembro até hoje, aqueles murmurinhos de que o Neymar iria sair, e daqui a pouco foi o Messi também, iria sair, e foram saindo aos poucos, até culminar na saída do Mbappé. Nessa época que o Luiz Campos chegou, tinha se passado já 2 anos daquela final que o Paris Saint-Germain chegou até a final, né, da Champions League, perdeu para o Bayern de Munique, foi naquela temporada 19-20, né, que os estádios estavam vazios, o torneio passou a ser em jogo único lá em Portugal, e o Paris Saint-Germain, né, principalmente por conta das atuações do Neymar no mata-mata e também algumas boas atuações do Mbappé e outros jogadores, chegou até a final, mas pela frente pegou o Bayern de Munique, que era mais forte ainda, e foi derrotado. E ali talvez tenha sido a melhor temporada do Neymar no Paris Saint-Germain, né? Então o Luiz Campos chegou mais ou menos nessa época, e também quando o time foi eliminado, teve sequências de eliminações traumáticas aí na Champions League, pro Real Madrid, pro Manchester United, né? E logo em 22, 23 já começava todo esse movimento de queda de nomes mais experientes, como a reportagem cita o Di Maria, o Icardi, né? Passou como um meteoro rápido a passagem dele no Paris Saint-Germain, o Keylor Navas, o Hinaldo, Ander Herrera e outros nomes aí deixavam o clube, porém outros nomes novos, muito menos badalados e que estão rendendo muitos bons frutos ao Paris Saint-Germain chegava, como os casos aí do próprio técnico Luiz Henrique e do Nuno Mendes, do Vitinha e do espanhol Fabián Ruiz. Até que 23, 24 o clube anuncia as saídas do Messi e do Neymar, isso após a torcida, né, do Paris Saint-Germain fazer protestos na casa do Neymar, vaiar o Messi no estádio, né? Ou seja, a torcida do Paris Saint-Germain não aguentava mais as atuações e o jeito com que o Messi e o Neymar estava levando o time, até porque o time não estava vencendo, estava perdendo inclusive o campeonato francês, que é algo que o time vence assim por tabela, né? Além disso, outros medalhões caíram, como o Verratti e o Sérgio Ramos também foram embora. O Sérgio Ramos hoje está no futebol mexicano, né? E o time continuou contratando jovens e franceses, como o Dembélé e o Barcola. Nessa época aqui, o Sheik lá, o Al-Khalifa, sei lá o que, ele começou a dar ideias esquisitas, né? Parecia estar bem perdido, como, por exemplo, contratar só jogadores franceses ou jogadores identificados com Paris, né? Uma coisa meio doida. Mas aí parece que o Luiz Campos colocou na cabeça dele que isso não daria certo. Deixa comigo que eu faço o trabalho. Ele está fazendo um bom trabalho. E assim começou a contratar bons jogadores, né, jovens promessas, menos badalado, e aí veio a grande contratação, na minha opinião, do Paris Saint-Germain, e esse foi muito bem acertado, que foi a contratação do Kvaratskhelia do Napoli, um jogadoraço, joga muito, e não é à toa ele tem sido um dos destaques aí do time atual do Luiz Henrique. Como eu falei no início, né, teve essa reformulação de idade do Paris Saint-Germain e o clube passou a ser bem mais jovem. Então, por exemplo, a média atual do elenco, né, é de 26, aliás, a média de 2022-23, né, era de 26,2 anos. E essa atual é de 22,7 anos, nessa atual temporada, à frente do Luiz Henrique, né? E não à toa, o Luiz Henrique ele é conhecido por fazer um bom trabalho com a base. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me faz um favor, dá um pause, deixa aquele like esperto, tá? Se inscreva no Planeta Futebol Clube se você não conhece o meu canal e caiu aqui de paraquedas. Seja bem-vindo aqui a essa comunidade do PFC que tá crescendo, tô quase indo para 20 mil inscritos. Espero alcançar isso o mais rápido possível, tá? Me siga também nas minhas redes sociais, vou deixar os links lá na descrição desse vídeo, tanto no X, Twitter, né, quanto também no meu Instagram pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até a próxima.